Olá, nono ano, tudo bem? Sejam todas e todos muito bem-vindos a essa aula que, ainda por estarmos em fevereiro, ela consiste no que, pessoal? Ela consiste naquela retomada de conteúdos. Quais conteúdos? Conteúdos de quando você estava lá no oitavo ano. Então, o que compõe os assuntos da aula de hoje, né? Os tópicos, aliás, que compõem os assuntos para a aula de hoje são ética e política, ética e cidadania, autoconhecimento e a relação entre corpo e mente, ok, pessoal? Ou mente e corpo, como vocês preferirem, tá certo? Então, vamos dar sequência aí ao conteúdo de hoje. Pessoal, o que significa ethos? Ethos, em grego, significava habitat ou caráter também, característica, né? Hábito, né? Costume. Em grego se diz ethos, em latim se diz mores. E então ela tem o mesmo significado que moral, ou seja, morada. Habitat, morada, né? Lugar, que tudo vai significar também. Aliás, quando se traduz para o nosso idioma, se refere, essa palavra, elas significam aquela área da filosofia que busca entender, né, as relações dos caráteres, do caráter humano, aquelas atitudes que são corretas ou incorretas, que busca o aprofundamento. Quando a gente fala, então, ética ou moral, significa aquela área da filosofia que debruça o pensamento e os seus esforços para entender o que é certo e o que é errado, qual a característica que nós devemos ter, qual é o nosso lugar no mundo, qual é o nosso papel, a nossa função, a nossa morada, o nosso habitat, por assim dizer, né? O papel que a gente vai desempenhar, como desempenhar ele da melhor maneira correta, né? Lembramos que o Kant dizia, aquele filósofo, né? Immanuel Kant, dizia que a doutrina da moral não é aquele conjunto de ideias, parafraseando o Kant, eu posso dizer que a moral ou a ética não é a doutrina que nos ensina como ser felizes, como devemos ser felizes, mas nos ensina como nos tornar dignos da felicidade. Vocês entendem isso? Então, esse célebre filósofo, considerado um iluminista, lá da Alemanha, né? Ele defende isso. Bom, então essa questão da ética, ela envolve os valores, quais? Aqueles que são fundamentais para a boa convivência na sociedade. Quando a gente convive numa cidade. A palavra cidadania, ela vem da palavra cidade e quer dizer o que, pessoal? Aquele conjunto de deveres e direitos que o indivíduo que está inserido na sociedade, ou seja, o cidadão, precisa cumprir, quando a gente fala em termos de deveres, e pode usufruir, né, desfrutar, gozar desses direitos que são também lhe conferidos pelo fato dele ser um cidadão. Então a gente lembra assim que demorou muito para que algumas pessoas pudessem ser consideradas cidadãs, de fato, na própria Grécia Antiga. Não havia direitos políticos lá em Atenas, a gente sabe que as mulheres, os negros, os escravos, eles não tinham, negros não, desculpa, os escravos, as mulheres e cidadãos que não eram atenienses, tá bom? Esses, lá na Grécia Antiga, mais especificamente, aliás, especificamente, em Atenas, não usufruíam do direito político, não eram cidadãos, não eram considerados cidadãos. Muitas vezes, quem foi excluído ali, por exemplo, durante o apartheid na África do Sul, daí sim, negros, né, por discriminação racial, não tinham certos direitos políticos, né, o que foi revolucionado pelo Nelson Mandela na África do Sul, nos Estados Unidos, durante a segregação racial também, foi superado esses preconceitos
preconceitos, essa discriminação, em boa medida com a enorme influência do Martin Luther King Jr., né, aquele pastor que ajudou então a trazer mais direitos cidadãos, né, direitos de cidadão para a parcela negra da população que era muito discriminada nessa situação que é o século XX nos Estados Unidos, boa parcela do século XX. Então, é uma conquista da sociedade humana, né, a cidadania. E nós, enquanto cidadãos brasileiros, temos os direitos, né, e os deveres que nos são particulares pela condição de termos nascido nesse país. E que, às vezes, não tem certos direitos e deveres diferentes de outras nações. Gostaria que vocês lembrassem disso. Quais regras são essenciais para a nossa vida coletiva? Pensem nisso, né? Porque talvez vocês percebam isso que está aqui embaixo escrito. Regras são essenciais. Sem elas, a nossa vida coletiva talvez fosse muito pior, né, pessoal? E como as regras interferem na vida de uma sociedade? Gostaria que vocês refletissem sobre isso, porque se a gente consegue ter uma vida melhor, mais feliz, mais apropriada, isso se deve a um esforço, né, do pensamento, um esforço da dedicação, um esforço da vida humana, muitas vezes por intermédio de regras que se concretizam para que a gente conviva, para que a gente viva bem numa cidade, numa sociedade. Política. O que significa política, pessoal? A nossa vida comum, a nossa vida pública. Lembrem-se que esse filósofo aqui embaixo, o Aristóteles, professor do Alexandre da Macedônia, o Grande, o Magno, e também aluno do Platão, que, vamos lembrar, Platão aceitava sim, na sua escola, que era chamada Academia, lá em Atenas, quem que ele recebia para dar aula, sem discriminação? Mulheres, escravos, cidadãos pessoas, aliás, que não tinham cidadania ateniense, né? Então, Platão, professor desse cidadão aqui, estava à frente do seu tempo, né? Vocês não acham? Mas polis é a palavra grega que significa cidade-estado. Então, é daí que vem a palavra política. Por quê? Porque a região onde hoje constitui a Grécia, e que é um país, a Grécia é um país hoje, aquela região ali, na antiguidade era o quê? Não era um país, era apenas uma região, né? E hoje ela tem país, porque a maioria, muitos países, aliás, eles só surgem na modernidade. Lembra que eu falei para vocês do Kant? O Kant, hoje a gente chama ele de alemão, mas quando ele nasceu, ele vivia numa região chamada Prússia, que ainda não era Alemanha, hoje é a Alemanha, onde ficava a Prússia, né? Então, assim também foi com a Grécia. Lá na antiguidade, a Grécia era só uma região e cada cidade se chamava polis. Essas cidades, aliás, das quais Esparta é um exemplo, Atenas é outro, elas eram o que, pessoal? Elas eram ao mesmo tempo uma cidade e uma nação. Por isso que a gente chama as polis de cidade-estado. Mas polis, pessoal, que significa cidade-estado, tem esse significado de estado não como estado regional, por exemplo, Paraná, Santa Catarina, Ceará, etc., né? Amazonas, Acre, não como estados nesse sentido, como nós temos no Brasil, São Paulo, Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, e etc. Não, né? O Espírito Santo e todos os estados do nosso país não é esse sentido de estado. Na verdade, quando a gente fala cidade-estado, essa parte estado, ela está significando, né? Porque a polis era uma cidade-estado, ela está significando ao mesmo tempo país. É estado-nação, né? Porque o Brasil é um estado nacional, chamado República Federativa do Brasil. É um estado nacional, né? Então, as cidades-estados, que se chamavam polis, como Atenas e Esparta, entre outras, lá na região que era a Grécia e hoje é um país, onde a capital é Atenas,
naquela época elas eram ao mesmo tempo cidades, mas elas tinham uma autonomia de uma nação. Por isso que é cidade-estado, mas esse estado significa estado-nação. Elas faziam as leis, tomavam as decisões executivas que fosse bom para elas, sem considerar uma união soberana. No Brasil, vocês sabem, né? A gente não pode fazer uma lei que não esteja em sintonia, por assim dizer, em consonância, né? E abaixo da nossa União Federativa, que é é o nosso Estado Nacional. Em Curitiba, a gente tem a liberdade para tomar decisões políticas que sejam boas para nossa cidade especificamente, mas isso nunca pode ir contra a nossa Constituição Federal de 88, ou nunca poderia ir contra a política nacional. Há uma harmonia, a gente chama disso da união, né? Nosso país ele é federativo, é uma federação que se une. Então, é nesse sentido que a Polis era uma cidade-estado. Ela era um país, cada cidade era um país, era um estado nacional, no sentido político. Poderia fazer a lei que quisesse, não precisava estar em sintonia com a Grécia, porque a Grécia naquela época não era um país, era apenas uma região, não tinha essa união que caracteriza os países modernos. Então, vejam a diferença, né? Atenas podia fazer isso e as outras cidades-estados, as outras polis podiam fazer também. Então, polis dá origem à palavra política, polícia, né? E o que é esse conceito de política? É aquele conceito da vida pública, da nossa vida coletiva, da nossa vida em sociedade, da nossa cidadania, mas daí num sentido muito mais amplo, que não se refere só à cidade, né? E cidadania também não se refere só à cidade, mas é porque a gente está numa cidade sempre, né? Via de regra, por assim dizer. A cidadania significa contribuir, cumprir deveres e usufruir de direitos na nossa vida política também. São termos muito correlacionados, às vezes podem ser usados como sinônimos. Então, tudo passa pela política. Já dizia Jean-Jacques Rousseau, tudo se remete à política, né, pessoal? A roupa que a gente veste, o alimento que a gente come, a escola que a gente frequenta, o trabalho que os nossos pais têm, que eu tenho, que os nossos colegas têm, a economia, tudo se refere, tudo se remete à política. Vocês devem perceber isso, né? O preço das coisas que você gosta, o acesso às coisas que vocês gostam, que, preço, como eu disse, né? Das coisas que divertem, que vocês prezam, e não só em termos financeiros, também em termos culturais, em termos, no sentido filosófico, espirituais, né? Aquilo que está relativo ao conhecimento, ou seja, as políticas educacionais, o que vocês vão estudar, quais disciplinas vocês vão ter na escola, quais livros, quais bibliotecas vocês podem acessar, quais documentários, filmes, músicas, tudo está diretamente relacionado e muitas vezes subjugado, está abaixo da política, ou intrinsecamente conectado com a política, né, pessoal? Bom, sobre autoconhecimento, mais um tópico para a gente relembrar aí do ano passado, pessoal. Ou seja, eu sempre explico para vocês, esse auto na palavra, antes do conhecimento, né? Então a gente tem aqui, ó, vou colocar para vocês darem uma olhada. Antes de conhecimento tem o que? Auto, né? Esse auto faz referência ao que, pessoal? A nós mesmos, né? Autodidata não é aquela pessoa que aprende sozinha, né? Estuda sozinha. Automóvel é diferente de carroça. Porque talvez um dia você pegue um livro da antiguidade e possa ler lá. Ah, esse soldado romano andou num carro. Você vai falar, carro? Mas carro foi inventado no século 21, no século 20, desculpe, mais ou menos por volta do século 20 ou no século 20. Como que eu estou lendo um livro lá do mundo antigo e está falando carro? Porque carro é sinônimo de carroça, é sinônimo de transporte. Automóvel, sim, é aquilo que nós consideramos que o Henry Ford inventou há alguns ou muitos anos atrás, né? No século, por volta do século
20, mais ou menos ali na virada, etc. Se considera isso. Agora, automóvel, então, é um móvel que move a si mesmo. O automóvel não precisa é diferente do carro da antiguidade ou da carroça que precisa dos cavalos. Então, autoconhecimento também é isso. É o conhecimento que eu tenho de quem? De mim mesmo. Se automóvel é o que move a si mesmo. Autoestima é a estima que eu tenho em mim mesmo. Autoconfiança é a confiança que eu tenho em mim mesmo. Autoconhecimento não é diferente. É aquela busca de conhecermos a nós mesmos. Para quê? Para que a gente viva melhor. Por quê, pessoal? Porque é a chave, né, para uma vida de qualidade. Eu sempre explico para vocês, você está num passeio, teu carro tá ruim, tá muito quente, tá muito frio, tá trepidando, tá te machucando, tá com mau cheiro, a tua viagem vai ser bem ruim, né? Se o carro tiver assim. Se o carro tiver bom, confortável, numa viagem de carro, talvez a paisagem você possa até não gostar muito, mas você vai aproveitar essa viagem. Se você está se sentindo bem no seu carro, não olha para a janela, descansa no seu carro, chega no destino. A gente pode usar isso como uma metáfora para a vida. O nosso carro somos nós mesmos. Se a gente não está bem, a vida externa pode estar bem, a economia, a política, todos os outros aspectos, mas se a gente não está bem, a gente não consegue, né, aproveitar essa viagem que seria a vida. E nós seríamos o carro nessa analogia. Certo, pessoal? Então, essa é a importância do autoconhecimento, da instrução. Né? Quando você pega um manual de instrução de alguma coisa que você adquire, você não aproveita muito melhor esse objeto adquirido? Não é assim, pessoal? E por que vai ser diferente com a vida? A gente precisa, né, do conhecimento, da instrução, do autoconhecimento para viver melhor. Autoconhecimento nada mais é do que a arte de se conhecer. Ela vai possibilitar que o ser humano alcance o maior entendimento sobre ele próprio e sobre o seu corpo. E é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre o corpo. Pessoal, vocês conhecem a teoria médica ou milenar da psicossomática? Soma significa corpo, psique, mente. Então, a gente tem uma proposta cada vez mais aceita pelos médicos, mas que já era lá muito conhecida na antiguidade. Ela é trazida pelas culturas milenares, chinesa, egípcia, indiana, que defendem a psicossomática, é aquela doutrina que defende a correlação entre mente e corpo. Né? O Descartes, o grande filósofo moderno, fala que são coisas, substâncias distintas, mas essa doutrina da psicossomática, essa proposta, fala não. Fala, aliás, que são muito conectados. O nosso corpo estaria refletindo a nossa mente. Essa é a doutrina da psicossomática que vai propor o que, pessoal? Que o nosso corpo acaba espelhando os nossos principais pensamentos e emoções. Ele sempre vai refletir, o nosso corpo sempre vai refletir aquilo que está na nossa mente. Ou seja, ou as enfermidades ou as curas, né? As coisas positivas também. A gente tem uma pesquisadora no Brasil desse assunto chamada Cristina Cairo. Ela tem um livro chamado Linguagem do Corpo, tem um instituto homônimo, e ela viaja inclusive para o Cairo pesquisar essas coisas. A formação dela é em psicologia, mas também em educação física, então ela acaba entendendo as duas áreas, né? Então, essa proposta é de que a mente e o corpo estão relacionados, que as enfermidades, a maioria, ou quase todas, poderiam ser evitadas se a gente curasse através da qualidade do nosso pensamento, né? Então, o nosso corpo ele comunicaria, né? Por isso que ela chama de linguagem do corpo, o que existe no nosso interior. Então, nessa proposta, a gente tem a ideia de que cuidar da nossa mente pode contribuir efetivamente para a saúde, desculpe, do corpo, aliás. E vocês sabem que já tem muito, isso já em boa medida já é comprovado. Muitas doenças são tidas de fato como tendo raiz psicossomática pela comunidade médica em geral, né? Quando se fala em saúde. Outras, a comunidade médica acredita que pode ter influência, tá? Mas é um conhecimento muito interessante para entender, para se aprofundar, para ajudar as pessoas a ter mais saúde, né? E ver se e ler lá, pode pesquisar, ela tem programas na Rádio Mundial de São Paulo. Está com alguma coisa, tô com uma dor no joelho, deixa eu entender o que é o joelho pela linguagem do corpo.
Ela vai estar te explicando lá. Daí, o joelho significa isso e tal. Você fala, será que você não vai falar, pô, você estava com esse pensamento? Só que é inconsciente, porque a nossa mente é uma vastidão que muitas vezes é meio caótica. Então a gente busca o autoconhecimento para tornar essa vastidão cósmica, ou seja, organizada, esse universo interior com cada coisa no seu lugar, né? Para que a gente possa entender e conduzir melhor e viver melhor. Pessoal, essa é a aula do 9º ano. Espero que todas e todos tenham aproveitado e tenham gostado, tá bom? Fiquem bem, um abraço e até logo.